Olá pessoal, tudo bom? Saudade de vocês pra caramba. Vim aqui toda arrumadinha pra gravar o vídeo, né? Que a gente não sai, não tem pra onde desfilar glamour. Então vim desfilar glamour no vídeo. Então, pessoal, eu não tenho nenhum vídeo infantil, ó, nenhum livro infantil que tenha me marcado, né? Nem na minha infância e tal, nem depois, assim, que eu lembre agora de cabeça. Daí eu resolvi trazer 2 livros pra vocês. Um deles é O Corpo Encantado das Ruas, que é um livro que me marcou muito. Ele é do Luiz Antônio Simas, que é um professor também. E esse livro, ele traz muito encantamento para várias situações que são corriqueiras, que são e que foram, né, corriqueiras na vida de qualquer uma de nós, sabe? De qualquer uma de nós. Ele fala sobre momentos históricos que foram importantes pra gente, né? Que foram importantes pra nossa história, pra história do Brasil e pra história do Rio de Janeiro, mas que a história não conta, né? Então ele nos traz a história que a história não conta. Ele traz culturas como a gente pintar as ruas para a Copa do Mundo, soltar pipa, né? Traz o hábito de se tomar uma cervejinha no bar, né? Cultura de boteco, que é uma parada muito carioca. Então eu acho que é um livro que ajuda a gente a ver com encantamento o nosso cotidiano e a nossa história, né? Os nossos hábitos culturais e tal. E ele, por ser professor, fala bastante de educação, né? Uma educação que traga o cânone, mas também traga a cultura popular, que traga os valores das instituições brasileiras, mas também que traga a rua, né? Então essa seria uma educação verdadeiramente democrática na visão do Simas, que eu super concordo. Então ele tem textos que falam sobre educação e tem textos que falam sobre infância. Então eu acredito que esse livro iria contribuir, né? Vai contribuir muito pra gente enquanto cidadão e enquanto professor também, tá? Eu amo esse livro, eu amo a capa dele. Ele é maravilhoso. E a leitura dele é super rápida, porque são 42 textos bem curtinhos. Então, assim, pra galera que não tem hábito de ler, ele é bem suave. E o outro livro que eu gostaria de mostrar pra vocês, que eu também adoro, ele é meu livrinho de cabeceira, eu vou lendo uma historinha por vez, né? Que se chama Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Esse livro traz história de mulheres que contribuíram para a formação da nossa sociedade. E aí ele tem ilustrações assim maravilhosas. E aí ele vem trazendo as histórias delas, os momentos históricos em que elas viveram, como elas contribuíram para a luta, né? Então, assim, são textinhos também. E aí eu vou lendo um de cada vez. E eu acho que esse livro aqui contribuiria pra gente também na educação infantil, porque a gente poderia usar essas ilustrações para mostrar para as crianças. Poderia também pegar uma folha de papel ofício, botar aqui em cima. Não, esse não, que esse aqui acho que tá muito. Aqui. Botar aqui em cima, tentar pegar só os traços, né? E aí tirar uma xerox para as crianças poderem pintar. E aí a gente contaria a história, a gente não leria porque o texto é longo, eles não iam ter atenção, mas a gente poderia contar para eles a história dessas mulheres, como elas foram importantes para a formação da nossa sociedade. E poderia ser, por exemplo, em março, né? A gente fala muito dessa temática das mulheres em março, por conta do dia 8. Então, cada dia poderia se contar a história de uma mulher, por exemplo, e se pintar o desenho dessa mulher. E aí, no final de um mês, a gente teria aí um mural com 30 mulheres que contribuíram para nossa história, né? Então é isso, galera. Essa é a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado. São 2 livros que eu amo. E é isso. Um abraço. Muita, muita, muita saudade de vocês.
Boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando para o mais breve possível a gente poder se encontrar. Meu nome é Paraguaçu, sou diretora adjunta do ED, tá? Livro que mais me marcou, eu não tenho assim aquele livro, que a minha infância foi marcada pelas histórias do Monteiro Lobato. Meu pai adorava contar histórias e eu amava, imaginava o Saci, a Mula Sem Cabeça, as lendas, o Jeca Tatu, eu amava as histórias. E aí, quando eu fui crescendo, a minha juventude ficou marcada pelas histórias e obras do Machado de Assis, que eu sou apaixonada. Mas em sala de leitura, onde eu trabalhei por mais de 15 anos, tinha um livro que me marcou muito, que me marca muito, que é A Maria Vai com as Outras, que é um livro onde conta a história de uma ovelha, que ela, aonde vão as outras ovelhas, ela vai também. O que as outras ovelhas fazem, ela faz também. Então, se as ovelhas vão para o norte, ela vai para o norte. Se as ovelhas vão para o sul, ela vai para o sul. Então, ela é uma Maria, vai com as outras, literalmente. Até que ao final do livro, ela para e começa a pensar, começa a raciocinar por que ela está indo atrás dos outros, já que ela tem os gostos, os seus gostos, as suas vontades, ela tem. Então, ela começa a perceber que ela pode ser muito bem dona de si, dona do seu pensamento, né? Então, no final do livro, ela, em vez de acompanhar as outras ovelhinhas, ela resolve ir para um restaurante comer uma feijoada. Porque era a vontade que ela estava. Ela estava com vontade de comer feijoada, então ela foi comer a feijoada. Então, esse livro me marcou, como eu já disse, porque é muito fácil o entendimento e eu posso trabalhar com crianças do pré-escola até o 9º ano, como que eu trabalhei, né? E as crianças gostam muito porque a ilustração é simples. Eu desenhava no quadro, ou fazia o blocão, ou contava no próprio livro. E as próprias crianças acabavam desenhando, porque o desenho é muito simples, tá? E a história também de fácil entendimento. Espero que eu tenha contribuído para essa troca de leituras, tá bom? Um beijo para vocês, ansiosas para vocês estarem junto com a gente lá no nosso ED, Doutor Domingos, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Saudade de todos. Para o desafio, o livro que eu escolhi, bom, não é um livro que me marcou na infância, porque na minha infância eu lia muito gibi, eu não tive muito contato com os livros e eu nem tenho tanta memória de leituras de livros, mas é um livro que eu conheci através da prefeitura. Então, eu já fui numa idade, já 20 e poucos anos, eu tinha entrado há pouco tempo na prefeitura e foi um livro que me marcou muito. O nome do livro é Amigos. É um livro que foi distribuído quando tinha a minha biblioteca, a primeira infância. E o livro, quando chega na creche, me chamou a atenção pela capa, mas com tantos outros afazeres, eu deixei ele lá e no dia que eu decidi contar ele para as crianças, eu fui ler. E ele é um livro muito bonito. Ele é um livro que fala sobre amizade, mas de uma maneira tão lúdica, tão bonita, aquela amizade que é para toda a vida, amizade que, assim, a gente se encanta de ver, né? Aquela amizade que compartilha tudo, os momentos felizes, os momentos tristes. Geralmente as páginas são 2 a 3 frases no máximo e vai contando o dia a dia das amizades.
mesmo estando perto, mesmo estando longe, aqueles amigos que a gente pode contar. E ele sempre me emociona muito, porque até acho que é um pouco essa questão de filha única. Eu tenho uma questão com amizade e eu sou muito apegada às minhas amizades e eu faço tudo por elas e é uma coisa muito bonita, e o livro traz uma coisa muito pura daquela amizade que é muito bonito de se ver. E essa aqui é a contracapa, que tem até um trechinho do livro, que é O que fazem os amigos? Amigos se encontram, se divertem, brigam, choram, mas nunca se esquecem. Então esse é o livro que eu escolhi para o Desafio JP. Beijos, beijos.